Invocador Supremo Cap 45. Em apenas algumas horas o Ragnarok começará, e eu não consigo dormir assim. A expectativa está me matando. Embora, depois de me tornar um Dhampir, eu me sinto estranhamente relaxado e mais composto, calmo também. Eu tenho planejado as coisas. Se alguma vez formos atacados por uma fera, todos eles serão levados pelas armadilhas que montamos, e os golems que nos guardam também atacarão. E bem, também há minhas invocações e meus animais de estimação de monstros domesticados, que incluem Cuco, que recentemente atingiu o nível 10 e depois rompeu seu limite de nível, agora no nível 16. Ao contrário das invocações, você não precisa dar recursos para os animais de estimação monstros para que eles evoluam, então agora ele está ainda mais forte. Meu pequeno gato preto é uma fera tão forte agora, isso me deixa orgulhoso. Aqui estão as estatísticas dele. Nome, Cuco. Raça, gato preto venenoso com cauda de serpente nascido nas sombras. Grau de monstro, Igrade. Elemento S, escuridão. Veneno, nível, 16-20. Vitalidade, 720-720. Mana, 230-230. Força, 560. Magia, 280. Destreza, 780. Habilidades, garras negras venenosas, e vírgula, caminhando nas sombras, e vírgula, brilho intimidante, e vírgula. Ele não aprendeu nenhuma habilidade nova, mas se tornou muito bom em usar sua força e agilidade naturais. Enquanto isso, os outros monstros que domei também ficaram mais fortes. Mas meu plano é simples, vou fundi-los em Cuco para fazer do meu gato o melhor monstro gato preto. No entanto, ainda não. Eu quero que todos eles cresçam ainda mais fortes antes disso, e então finalmente os fundam em Cuco para que ele possa crescer exponencialmente mais forte, provavelmente finalmente aumentando seu grau novamente e recebendo um bom impulso extra em suas estatísticas. Já é noite aqui, por volta das 21 horas. Todos nós estamos no telhado da casa, esperando as horas passarem e o que estiver por vir finalmente acontecer. Vamos sobreviver, juntos, não importa o que. Dia 7. Acordamos enquanto conversávamos para nos acalmar até que a contagem finalmente chegou ao último minuto. Às 6 da manhã do dia 7, tudo começaria de novo. Já havíamos explorado a masmorra diária quando era 1 da manhã, então eu tinha um pouco mais de saque. Enquanto praticava minhas habilidades, 2 novas habilidades acabaram de despertar. Ding, a habilidade técnica de arma mágica iniciante, e vírgula despertou para a habilidade técnica de arma mágica aprendiz, D, habilidade técnica de armadura mágica iniciante, e vírgula despertou para a habilidade técnica de armadura mágica aprendiz, D, sim, essas duas se tornaram habilidades Rank D, e seus efeitos simplesmente foram aprimorados, então as descrições não eram nada muito extravagantes como a habilidade Dhampir. Kirene está ao meu lado, segurando minha mão. Está prestes a começar. Eu disse enquanto ela sentiu. Vamos sobreviver juntos, ela me disse, seus olhos vermelhos brilhando com determinação. Nós vamos. Eu disse. E então? O relógio chegou às 6 da manhã, e uma janela do sistema surgiu na minha frente e não só eu, mas também minhas convocações. Ding, o Ragnarok deve começar, iniciando a mesclagem dimensional. Por favor, fique quieto. E então, o mundo inteiro mudou. Eu vi uma rachadura no céu emergir, como se o próprio espaço estivesse quebrado como vidro. Instantâneo. E de dentro do flash, uma chuva do que parecia ser imensas quantidades de energias da cor do arco-íris entrou, cobrindo o mundo inteiro com brilho. Mais rachaduras apareceram por toda parte. Começamos a ver as maravilhas do que estava acontecendo à nossa frente, mas as percepções que tínhamos sobre o nosso entorno não conseguiam compreender completamente o espetáculo diante de nossos olhos. O céu começou a cair em pedaços, quando uma grande área do espaço rachado emergiu e ficou vermelho carmesim. Olhos enormes nos encararam com imensa sede de sangue, quando uma criatura tão gigantesca apareceu, estendendo tentáculos sem fim pela paisagem distante, quebrando montanhas e penetrando seus tentáculos no subsolo, começando de repente a drenar algo do mundo. Craque! Craque! De repente, do leste, o espaço começou a se fragmentar em pedaços quando um flash do que parecia ser uma névoa verde doentia se infiltrou no chão,
Tudo dentro daquela área se transformou em uma paisagem estranha e alienígena. Um segundo depois, árvores cresceram olhos e tentáculos e ficaram roxos, e enormes ruínas erguidas do nada, levando a algum lugar desconhecido. Colidir. Do oeste, o céu foi perfurado pelo que parecia ser uma enorme lança dourada, que caiu no chão e se chocou com relâmpagos por toda parte. A terra inteira tremeu, enquanto os destroços voavam por toda parte. Meus olhos não conseguiam se afastar desse espetáculo. De dentro da fenda feita pela lança, um ser humanoide radiante emergiu. Através da luz pude ver um homem com um caminho e uma longa barba dourada, vestindo roupas douradas antigas e olhando para o nosso mundo com ganância, sorrindo maliciosamente. Bum! De cima de nós, o mundo se desfez. Um súbito buraco de minhoca emergiu, levando a alguma galáxia distante. E de dentro, um enorme grupo de naves espaciais altamente avançadas apareceu, sendo reforçada com grandes campos de força feitos do que eu acreditava ser mana. Ou outra coisa. As naves espaciais nos ignoraram enquanto atravessavam o céu, aparentemente visando as grandes cidades. O enorme homem empunhando a lança dourada de repente chamou muitos mais como ele. Todas essas entidades brilharam com brilho elementar e divino, empunhando todos os tipos de armas lendárias enquanto voavam pelos céus, lançando ataques longe e notando os quilômetros das grandes cidades. Daqui, piscando ali enquanto ignorava nossa presença fraca. Esses seres eram mais altos do que qualquer coisa que eu já senti. E ao sul, a terra começou a tremer, uma enorme cratera se abriu enquanto lava fluía livremente. Então, criaturas demoníacas de todas as formas e tamanhos começaram a sair dela, rastejando por toda a paisagem e começando a caçar qualquer coisa em sua vista, enquanto alguns até matavam e se devoravam. Além deles, uma estrutura gigantesca apareceu, parecendo uma torre feita inteiramente de materiais metálicos carmesim. Tinha uma porta vermelha brilhante com letras que eu não conseguia entender. O mundo foi mudando até ficar irreconhecível. A Terra nem era mais a Terra. Invocador Supremo Cap 46 - uma entidade de poder e presença insondáveis olhou para bilhões de bolhas translúcidas. Essas bolhas brilhavam com luzes brilhantes de todas as cores, até cores que os humanos nunca seriam capazes de ver. Dentro dessas bolhas, havia aglomerados quase infinitos de universos em constante expansão, feitos de galáxias ainda mais quase infinitas que continuavam se expandindo e desaparecendo por eras, o que parecia meros segundos para ele. Seus olhos eram o vazio, e sua vontade era a existência exterior. A grande acima de toda a criação havia decidido que este aglomerado de bilhões de bolhas, dimensões, eram desfavoráveis para seus planos. E assim, por sentir a necessidade de se entreter através da existência sem fim e sem fim de sua própria entidade, ele decidiu fundi-los temporariamente através de sua habilidade todo-poderosa, formando uma enorme e retorcida bolha de dimensões agrupadas. Levou apenas 1 milissegundo para ele, mas tal tarefa levaria uma quantidade insondável de tempo, que começou antes mesmo da criação da própria Terra. A entidade, dentro de sua infinidade, decidiu olhar agora, enquanto as dimensões se enfrentavam na maior batalha real de toda a existência. Instantâneo. Ao lado do ser infinito do vazio externo, uma pequena entidade, embora grande o suficiente para ter o mesmo tamanho de uma dimensão, surgiu à sua frente. Assemelhava-se a uma pequena mulher humana com olhos de água marinha, longos cabelos loiros e asas emplumadas. Grande acima de toda a criação, o Ragnarok começou. Os ingressos do Sistema Supremo foram distribuídos, de acordo com a sua vontade, dizia. Bom, disse a entidade. Como a mulher emplumada decidiu deixar seu mestre em paz, ela começou a duvidar um pouco, até que finalmente acabou dizendo o que tinha em mente. Meu senhor, posso incomodar sua existência infinita com uma pergunta deste ser humilde? Ela perguntou. Pergunte. Disse a entidade. Bem, por que você criou esses ingressos? Não seria mais eficiente simplesmente absorver essas dimensões em sua existência finita do que todo esse evento elaborado? Ela perguntou. No entanto, para sua pergunta, o grande acima de toda a criação riu. Você não entende, não é? Ele perguntou. Sinto muito, mas talvez eu não consiga entender os pensamentos de meu senhor, em seu grande infinito. Ela disse. É simples. Quero entretenimento, disse a entidade. Entretenimento. Ela perguntou. Você é bastante jovem, então você não entende como é uma existência como a minha. É incrivelmente chato.
Suspirou a entidade. Você está entediado? Perguntou a mulher. Ela realmente não conseguia entender que um ser como o grande acima de toda a criação poderia ficar entediado se ele fosse uma existência tão suprema. Isso mesmo. Não importa o quanto eu tente, ainda estou entediado. Ao fazer este evento, destruí completamente o destino que conectava todos os seres nessas dimensões, e não posso mais prever completamente seu futuro. Esperando o que poderia acontecer traz entretenimento, em termos simples. Embora eu pudesse, simplesmente reconquistar todo o meu poder sobre seu destino, decido não, para que eu possa assistir e me divertir, disse a entidade. Para uma entidade como ele, ter pensamentos tão simples e infantis foi chocante. Mas depois que a mulher começou a entender que essa entidade havia alcançado tudo dentro de seu espectro de existência em torno do aglomerado insondável de aglomerados, multidimensionais e hiperdimensionais onde ele existia, era normal pensar que ele se tornaria infantil talvez ficasse entediado. É a graça de nossa raça poder assistir a tal espetáculo. Agradecemos ao grande acima de toda a criação, disse ela. Agora vá embora, eu desejo entretenimento, e sua presença não é divertida, disse a entidade, enquanto a mulher saía rapidamente sentindo calafrios percorrerem sua espinha. A entidade de existência quase infinita olhou para a enorme bolha que ele havia criado, as fusões de todas as dimensões falhadas que apresentavam problemas que ele achava feios e agora estavam prestes a colidir. Todos os seres vivos dentro dele seriam forçados a lutar para sobreviver uns com os outros, para esmagar uns aos outros e ganhar poder com isso, um ciclo interminável de guerra e derramamento de sangue, de caos completo. Mas para ele, era apenas como observar formigas lutando debaixo de seus pés, algo que trazia a uma criança um entretenimento momentâneo, que poderia ou não ser esquecido no futuro. As bolhas se fundiram como dentro da terra. Gustavo ficou abalado com a mudança do mundo diante de seus olhos. Todas as dimensões começaram a se fundir, e muitas delas caíram bem ao lado da Terra, um dos muitos mundos paralelos que estavam participando dessa batalha real apocalipse dimensional. Qualquer mundo que estivesse cheio de muitos seres vivos, como a Terra, se tornaria alvos primários dos maiores grupos de seres interdimensionais. Quando o Ragnarok começou, todos ganharam o que era chamado de Soul Records, onde eles podiam ver seu status e controlar seu poder aumentando. Qualquer coisa que as pessoas matassem ofereceria uma recompensa, incentivando até o mais fraco dos seres a desejar subir para a potência. As pessoas ao redor da Terra ficaram abaladas, entraram em pânico. Muitos pensaram que essas janelas do sistema eram apenas uma espécie de fachada ou truque, embora alguns sorrissem, dizendo que esperavam que esse tempo finalmente chegasse. A Terra, o ar e tudo ao redor tremeu, as camadas espaciais se separaram, enquanto as dimensões ao redor começaram a vazar para dentro, energias de outros mundos entraram na Terra. Entidades com enorme poder começaram a vagar e buscar vida para devorar. Imensas masmorras e outras estruturas contendo a raiz de todo o mal surgiram das profundezas do núcleo do mundo. Seres celestiais emergiram de outra dimensão, carregando armas radiantes e buscando destruir a vida deste mundo para ganhar mais poder. Eles estavam determinados a tornar sua dimensão o vencedor final. Uma enorme divindade externa abriu uma onda em sua dimensão, estendendo seu gigantesco tentáculo e começando a drenar a energia de todo o planeta. Uma antiga civilização alienígena de uma dimensão vizinha viajou até aqui através do uso de tecnologia de criação de buracos de minhoca. Agora que as dimensões se fundiram, qualquer pessoa com o poder de controlar o espaço podia ir a qualquer lugar. Gustavo engoliu a saliva, pois seus olhos mal conseguiam manter a sanidade depois de ver esse caos completo. Nós vamos sobreviver. Ele pensou, ao ouvir de repente explosões ao redor da casa que ele estava. Invocador Supremo Cap 47. O Ragnarok finalmente começou. Tudo mudou tanto diante dos meus olhos que eu mal consegui entender a situação. Meu corpo inteiro ficou paralisado quando vi tudo se desenrolar. Era como se o próprio caos tivesse vindo e engolido este mundo em uma loucura sem fim. Eu sempre fui bastante realista para um escritor de fantasia. Eu nunca acreditei honestamente em espíritos ou fantasmas ou outras porcarias estúpidas. Mas depois de tudo isso e bem, na última semana, tudo ainda parece surreal até certo ponto. O mundo inteiro tremeu, o céu se partiu, entidades celestes emergiram e voaram para algum lugar. Outra área do céu se quebrou enquanto um fluxo de energia do arco-íris fluía constantemente por toda parte. E de outra rachadura no espaço,
Uma entidade enorme e gigantesca feita de carne vermelha se estendia tentáculos, não para nos atacar, mas para drenar algo do planeta com eles. Do outro lado, uma névoa verde doentia cobriu a floresta e a transformou em um mundo mutante onde um templo gigantesco foi erguido do nada. Às minhas costas, havia uma gigantesca torre carmesim erguida das profundezas do submundo, enquanto o que eu chamaria apenas de seres demoníacos começava a rastejar até a superfície. E do outro lado do céu, apareceu um buraco de minhoca parecido com os portões que aparece quando vou para as masmorras, mas era imenso o suficiente para abrigar centenas de naves espaciais de alta tecnologia que você só veria em Star Trek de Star Wars. A maioria dessas entidades estava sendo atraída pelas grandes massas de pessoas dentro das cidades distantes, principalmente ignorando nossa fraca presença enquanto olhávamos com horror para sua chegada. Eu mal conseguia lidar com tudo graças à minha força mental, aquela que eu forjei na semana passada, junto com a força mental que adquiri depois de me tornar um Dhampir. Mestre? Perguntou Kirena, quando fui trazida de volta à realidade. Meus sentidos rapidamente se ajustaram ao meu entorno. Por um momento pensei que estava simplesmente assistindo a um filme e meus sentidos por algum motivo estavam embotados. Mestre, o que devemos fazer? Perguntou Ervas. Acho que alguns monstros podem aparecer a qualquer momento. Disse Vidia. Minha querida? Perguntou Kirena, enquanto segurava minha mão. Eu tive que fazer uma decisão. No entanto, essa decisão foi tomada antes mesmo que eu pudesse fazer isso sozinho. Estrondo. 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 De repente, ao redor da casa e do perímetro, as minas que eu havia deixado há muito tempo começaram a explodir. Usei meus sentidos para encarar sua posição e vi os cadáveres explodidos de criaturas grotescas parecendo aranhas roxas feitas inteiramente de carne viscosa. Logo após as explosões, senti uma onda constante de pontos de experiência. Você ganhou XP, você ganhou XP, você ganhou XP. Seu nível aumentou para o nível 24. Você ganhou pontos de habilidade. A onda de pontos de experiência e a alegria que o aumento das minhas estatísticas causa ao meu corpo deixaram minha mente mais clara, e rapidamente notei que mais dessas criaturas se aproximavam. Algumas andavam sobre os cadáveres de outras enquanto algumas explodiam pelas minas, me banhando. Com mais XP acho que foi uma boa ideia resolvermos essas minas. Muito bem. Eu disse vamos defender nossa posição aqui, vamos matar quantas aranhas pudermos. Se pudermos continuar nivelando enquanto as matamos, devemos ser capazes de ganhar uma quantidade substancial de força imediatamente, eu disse. Tudo bem. Essas feras não terão chance. Disse Kirena, erguendo sua lança. Eu vou proteger suas costas, disse Ervas, olhando para nossas costas quando ele começou a disparar balas de telecinese imediatamente, acertando uma aranha de carne, como vou chamá-los, e espalhando por todo o lugar. Parece que esses monstros não são particularmente fortes. As aranhas de carne estão emergindo da floresta púrpura, onde está a névoa verde doentia, ao lado de um grande templo dentro dela. Do outro lado, a vários quilômetros de distância, havia um exército de demônios demoníacos rastejando para a superfície, mas a maioria se mudou para outro lugar, mas havia uma chance de que alguns deles tentassem se aproximar de nós. As outras áreas pareciam ser seguras, embora eu não quisesse me aproximar dos tentáculos gigantes nem do estranho rio de energia cor de arco-íris fluindo. Há também o grupo de entidades celestes que se assemelham aos humanos em todos os tipos de trajes dourados e coloridos. Eles estão nos ignorando completamente. As naves também estão indo para as grandes cidades, nos ignorando também. Foi uma boa decisão ter saído daquele lugar a tempo. Então, os alvos a serem derrotados são as Flesh Speeders no momento, com um acompanhamento de demônios depois. Depois que sobrevivermos a esse exército de monstros e conseguirmos nos fortalecer um pouco, provavelmente iremos para a Torre Carmesim ou abaixo dos Celestiais, como os chamarei, estão vindo de. E ambos são perigosos. Eu não considerei a floresta de névoa verde porque poderia ser tóxica, e eu poderia morrer disso. Ervas decidiu usar a habilidade de voo telecinese em todos nós, dando-nos a capacidade de flutuar no ar consumindo mana, minha. Nos últimos dias, já havíamos praticado voar e flutuar no ar antes, então não havia problema com nosso senso de direção. Mas antes que eu pudesse começar a usar qualquer coisa que tivesse à minha disposição, várias janelas do sistema surgiram do nada. Soul Records foram criados,
Soul Records, se fundiram com seu System, sistema, e status, foram atualizados. Alma. Registros. Registros da alma. Depois que o Ragnarok começou, todo ser vivo possui a capacidade de ver o registro de sua alma, que se mostra por meio de estatísticas, habilidades e muito mais. Além disso, você pode verificar seu status e ver seu rank de existência, que será útil para se comparar com outros seres. Você aprendeu a habilidade, avaliação traço vírgula. Use a avaliação para verificar os níveis de existência de outros seres vivos para comparar sua força com eles. Oh! Então eu acho que todo mundo tem algo de um sistema, mas os jogadores têm super sistemas que são como os únicos dos romances. Eu tenho minhas coisas de Summon e Tamer, mas provavelmente nem todo mundo pode fazer isso. E muito provavelmente todos os outros jogadores têm características especiais de violação da lei que vão muito acima de apenas habilidades perícias que aparecem dentro dos registros da alma. Interessante. Ding, bom trabalho em usar as masmorras diárias. Agora, eles foram selados e você não pode acessá-los gratuitamente. Você precisa de ingressos diários especiais para entrar neles 3